Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos de volta. Vamos agora iniciar a nossa mesa redonda com foco no papel das comunidades locais e geriátricas na conservação ambiental, discutindo também os seus desafios e algumas soluções. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença da Susana, aqui em representação do Escritório da Paisagem, focando nomeadamente no projeto 65 Mais Ambiente. Aqui do meu lado esquerdo temos o Bruno, que já ouvimos de manhã em representação do município daqui de Ilhavo, e a Mariana, que alguns de vocês já conhecem, responsável pelo projeto BioSénior em Lousada, apesar de ser bióloga marinha, aqui a desenvolver um trabalho muito interessante num município que não tem mar. Obrigada pela vossa presença aqui. Então, muitas vezes, na verdade, existe esta ideia, que já foi falado também de manhã, que após determinada idade, os séniores, hum, pronto, ficam sossegados em casa, ou no lar, ou no centro de dia, passam o dia sentados sem, atividade física, afastando-se também da sociedade. Hum, E a minha questão, aqui mais para o Bruno, é de que forma é que um município pode trabalhar contra esta ideia e estimular a participação dos idosos na vida da comunidade, aumentando-lhes também a sua qualidade de vida e tendo também a tua perspectiva não só enquanto técnico do município, mas também enquanto gerontólogo. Olha, antes de mais tenho que parabenizar sem dúvida que vocês, quer a Associação BioLiving, quer o município de Guimarães, quer o município da Lousada, vocês são um exemplo para o município de Ilha, naquilo que vocês fazem e trabalham de forma diária esta matéria de uma forma tão pertinente e tão energética. Isso para nós é um grande motivo de trabalharmos esta área e realmente percebermos que nos vossos territórios aquilo que vocês fazem de uma forma muito avincada e que realmente tem um impacto muito grande na comunidade. E para nós, vocês são um exemplo e para mim é um orgulho estar aqui ao vosso lado, porque sem dúvida aquilo que vocês fazem são uma inspiração, quer para mim, quer também para a equipa da maioridade, e nós revemos muito, ou pretendemos atingir aquilo que vocês estão a fazer neste momento, e é aquilo que nós ambicionamos, é trabalhar da forma como vocês trabalham. Por isso, para mim, antes de mais, é um grande orgulho estar aqui convosco. Depois, relativamente a esta pergunta da Inês, eu acho que parte muito em as pessoas perceberem realmente os benefícios que estas atividades têm, quer a nível cognitivo, quer também a nível físico e social. É importante as pessoas mais velhas perceberem o impacto e quais é que são os benefícios que as atividades têm na vida delas. E realmente só a partir do momento em que as pessoas sabem a importância que pode ter na sua saúde, quer cognitiva, cognitiva, quer física, eu acho que isso é muito importante ganhar essa consciência e daí passarmos por processos de consciencialização e realmente conseguirmos, a partir das equipas que estão, por exemplo, na área da saúde, fazer esta ponte com a área social e realmente as equipas de saúde mostrarem a importância que as pessoas têm em integrar estes projetos sociais. Por isso, o desafio e aquilo que nós também estamos a trabalhar é muito criar pontes entre a saúde e o social, e a saúde mostrar a importância que estes projetos sociais têm e realmente fazer este encaminhamento para as nossas atividades, e assim nós conseguimos que as pessoas participem, porque realmente as pessoas estão conscientes da importância que estas atividades vão ter na sua vida. Então utilizamos então o termo da prescrição social, é aquilo que nós temos a vindo a fazer, utilizar esta ferramenta que nos tem sido interessante, ao mesmo tempo também desafiante, porque neste momento nós estamos a sentir que não conseguimos dar mais resposta às pessoas que nos estão a chegar. Temos neste momento as atividades todas lotadas, e então neste momento estamos numa fase em que realmente a prescrição social foi importante, é importante, mas temos que perceber, e se calhar muito como vocês fazem, trabalhar muito na base do voluntariado e realmente perceber e trabalharmos esta matéria que nós não conseguimos trabalhar, ou estamos numa fase muito inicial, e sem dúvida o voluntariado pode ser uma grande ferramenta para as pessoas mais velhas, e é isso que nós estamos a trabalhar neste momento. Temos uma colega que está na Câmara, que está agora a desenvolver
projeto e está a absorver muito aquilo que fazem os outros territórios a partir das formações, mas sem dúvida esta matéria também estamos a trabalhar. Muito obrigada. Agora passando aqui para a Susana, o Laboratório da Paisagem tem o apoio do município de Guimarães, mas não é um projeto do município. Como é que as pessoas sabem da vossa existência, das vossas atividades? Porque à partida será mais fácil, pronto, tem o apoio do município, já facilita, mas à partida é mais fácil comunicar com as pessoas quando fazemos parte dessa instituição em que elas confiam. Como é que se chega aos cidadãos, Olá. principalmente aos séniores? Exato. Obrigada pela questão, obrigada pelo convite. É sempre extraordinário poder estar aqui a partilhar com os colegas que também trabalham a área sénior e destas atividades ambientais, que é aquilo que o laboratório faz, de levar a natureza aos séniores. Agradeço à BioLiving por se lembrar mais uma vez de nos convidarem, para mim é sempre um gosto. Eu costumo dizer que trabalhar com séniores é um trabalho do coração, um trabalho feito com amor, portanto não podia ser de outra forma. É um público-alvo que nos merece o maior respeito, consideração e, sobretudo, a maior atenção, que eu acho que tem sido, nós focamos normalmente o nosso foco de atuação normalmente é sempre as crianças ou os jovens e, de facto, cada vez mais temos que nos centrar no público mais sénior, porque, de facto, ele precisa destas iniciativas, como estava a dizer e muito bem, há essa necessidade de fazer essa interligação com a saúde, ou seja, melhorar do ponto de vista cognitivo, melhorar a motricidade fina, ou seja, é algo que todas estas atividades acabam por apoiar. Ainda assim, e respondendo à questão da Inês, não é muito difícil porque nós, de certa forma, somos auxiliados pelo município na divulgação das nossas iniciativas. Ou seja, nós somos uma associação sem fins lucrativos de investigação e educação ambiental, temos no nosso portfólio, de facto, ou quisemos introduzir portfólio de atividades, um portfólio exclusivamente para séniores, mas também temos um programa de educação ambiental que é internacional, quer para crianças, quer para séniores, portanto é para todas as idades, que é o Pegadas. Mas ainda assim achamos necessário focar-nos exclusivamente, criando este portfólio, que tem mais de 2 dezenas de iniciativas, todas elas do foro ambiental, portanto levar a natureza aos séniores, ou melhor, levar os séniores à natureza, nós preferimos tirá-los das instituições e levá-los para o meio da natureza e pô-los a contactar com a terra, a mexer na terra, a mexer nas árvores, portanto, esse é o nosso principal objetivo, mas de facto não é um desafio assim tão grande na medida em que o município de Guimarães é um município extremamente amigo dos séniores. Eu acho que é um município que se preocupa com a comunidade sénior e, portanto, já tem toda uma estrutura, quer de voluntários, quer de equipa técnica, que de facto já trabalham de certa forma, há muitas coisas a limar, muitas coisas a melhorar, mas já tem uma estrutura montada e que de facto nós conseguimos chegar sobretudo às entidades, que é com quem nós trabalhamos, às IPSS, os centros de dia, etc. E portanto nós conseguimos de facto mobilizar essas entidades para que nos convoquem e assim chegarmos aos séniores. O nosso maior desafio é chegar aos séniores do ponto de vista individual, ou seja, um grupo de amigos que seja sénior e até queira fazer atividades connosco, virem ao laboratório, baterem-nos à porta porque querem fazer uma iniciativa. Assim é mais desafiante e é mais difícil, mas também os há. Até há pouco tempo tivemos um sénior que fazia anos e que o objetivo foi criar uma atividade para os grupos de amigos todos e portanto foi muito engraçado acolhê-los na instituição. Mas em geral, portanto, o laboratório divulga através das redes sociais, o município auxilia-nos e todos os anos nos arranques nós funcionamos mais ou menos como um ano letivo e portanto nos inícios fazemos sempre uma reunião em que os diretores técnicos vão a uma reunião para perceber as novas iniciativas, os novos projetos e para que de facto se possam inscrever e mobilizar os grupos. A maioria das vezes nós vamos às entidades, mas também muitas vezes, sempre que eles podem, porque têm transporte, também se dirigem às nossas instituições ou
parques de lazer, onde também maioritariamente fazemos as iniciativas. Portanto, não parece ser uma coisa muito difícil de implementar, na medida em que o município tem tudo mais ou menos organizado e estruturado. Acredito que seja desafiante para um município que esteja a iniciar. No nosso caso, não foi assim, e portanto já entramos numa fase em que o município já tinha mais ou menos tudo de facto delineado e os técnicos mais ou menos a trabalhar nesta área, portanto tornou mais fácil o desafio. Muito obrigada. Agora vou começar pela Mariana, mas na verdade é uma questão que podem responder os três, de acordo com as vossas experiências, as vossas diferentes experiências, que barreiras físicas, sociais e económicas é que podem de facto dificultar a participação dos idosos em iniciativas na comunidade, particularmente em medidas de conservação da natureza e em medidas de conservação da natureza no campo, e como é que é possível contorná-las? Porque muitas vezes foca-se muito na parte negativa, do é muito difícil, portanto não vamos tentar sequer. Como é que é possível também contornar esses desafios e quais é que são? Então, obrigada pela pergunta e obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com a Susana e com o Bruno a partilharmos e a refletirmos sobre estas questões. Portanto, barreiras físicas, existem muitas, mesmo até a nível da própria cidade, das próprias cidades. Portanto, muitas vezes os séniores simplesmente querem deslocar-se até um parque, isso é uma das coisas que nós temos tido também alguma atenção. Se não existir um banco onde eles possam sentar e possam descansar um bocadinho ao longo do passeio interpretativo, por exemplo, ou durante uma plantação, ou de uma ida a um rio, se não houver também esse tipo de estrutura, quer seja um banco, uma sombra, um quarto de banho, são tudo questões em que os séniores se sentem efetivamente muito frágeis e mais dificilmente vão sentir-se confortáveis a participar. Portanto, esse eu diria que não é só para séniores, é para pessoas com mobilidade reduzida, que inclui uma série de outras franjas da sociedade que também normalmente não são consideradas nestas questões quando se fala de natureza, mas que efetivamente os séniores sentem isso de forma ainda mais evidente, porque já têm bastantes dificuldades. E aí poderíamos entrar por outra questão que também tem muito a ver com a prevenção. Não deixar muitas vezes que os séniores cheguem a um ponto que já não é reversível a nível de mobilidade. Depois, a nível de dificuldades ou burocráticas ou de institucionais, digamos assim, eu diria que as instituições compreendem que quando uma organização chega até eles e que é uma organização competente, que demonstra um trabalho já mais do que evidente, geralmente são as organizações até que nos pedem para realizar essas atividades. Portanto, a motivação eu acho que existe. Depois existe uma série de dificuldades económicas e logísticas que às vezes lhes ultrapassa e faz com que muitas vezes eles não queiram logo desde o início participar, porque essas barreiras para eles vai-lhes dar mais trabalho, vai-lhes dar mais dor de cabeça, vai-lhes roubar mais horas de trabalho, e as pessoas que trabalham com os séniores temos também de ter aqui um bocadinho de atenção a questões paralelas, que é, muitas vezes não estão a ser bem pagas, ou então estão a fazer trabalhos que às vezes nem são bem da competência deles e eles têm que fazer. E então eu acho que se perde aqui um bocadinho este foco e esta motivação que, de uma forma em que, se as instituições tivessem um bocadinho mais estrutura, mais sólida, mais facilmente eles iriam querer alinhar nestas aventuras de pegar num grupo de 20 ou 30 séniores e irmos plantar umas árvores para um parque. Mas claro, se houver uma série de questões que logo à partida vá desencorajar estes técnicos, estas instituições e as direções das instituições, muito mais difícil é. E claro que isto também falamos quando são séniores isolados, que vivem sozinhos nas suas casas e que têm, ainda há pouco comentava com a Sofia, a mãe dela para ir para a universidade sénior, a mãe dela está reformada, vive lá numa zona rural, tem um autocarro às 8, um autocarro à 1 e um autocarro ao final do dia. A Sofia trabalha, portanto, ou seja, isto para mostrar que a própria cidade tem que estar preparada, e isso foi mencionado também de manhã, tem que estar preparada para que as barreiras físicas e burocráticas e logísticas sejam cada vez mais deitadas abaixo, para facilitar aqui uma participação mais simples e mais motivadora. Mas eu também queria apontar aqui uma coisa relativamente às instituições, que é, como eu estava a dizer, quando elas confiam no nosso trabalho e percebem o impacto que tem nos séniores, quando começam a participar, até elas próprias gostam. Porque é de género, vamos tirar os séniores um bocado daqui desta sala.
E é um desafio muito grande e é um desafio que requer um planeamento, se calhar, 3 vezes maior do que se fosse uma turma de crianças ou de jovens ou de adultos com mobilidade normal, digamos assim. Porque, por exemplo, no outro dia nós queríamos fazer uma atividade em que era um ponto específico e tinha uma rampa. Aquela rampa já era um problema. Então tem que haver todo um planeamento muito mais cuidadoso e tentarmos pôr-nos no lugar das pessoas. E eu acho que são algumas das questões que têm que ser tidas em conta e que, como a Susana mencionou, os municípios aqui têm mesmo um papel preponderante, e quanto mais relação institucional existir entre ONGs, municípios, e até mesmo entre empresas, tudo funciona muito melhor, é tudo muito mais facilitado. É assim, eu concordo plenamente com o que a Mariana está a dizer. De facto, estas sinergias que se criam entre as entidades e os municípios são fundamentais para que todo o programa corra bem, todas as atividades corram bem. E depois é aquilo que a Mariana estava a dizer, à medida, ou seja, se lhes for tudo de facto mais ou menos providenciado e acautelado, de facto há uma adesão muito maior por parte das entidades e são os próprios séniores muitas vezes a querer voltar e a querer continuar a fazer as atividades, porque de facto há uma melhoria significativa no seu estilo de vida, na sua saúde, enfim, é de forma transversal isso. Agora, depois, esta questão das cidades muitas vezes não estarem preparadas, não estão preparadas para acolher de facto os séniores, mas isso é em tudo, é no cotidiano, basta andarmos na rua para percebermos, e nem precisamos ser séniores, basta ser uma mãe ou um pai com carrinhos, com alguma coisa que impeça um bocadinho a mobilidade, já estamos a ter problemas na cidade, pelo menos ao nível da mobilidade. Ainda assim, o laboratório, nas suas dinâmicas de educação ambiental, tenta sempre, como é óbvio e como provavelmente o Biosénior e aqui no programa, tenta sempre organizar as iniciativas de acordo também com os espaços onde irá levar os séniores, ou seja, é tudo muito planeado, é tudo muito bem identificado e explicado aos técnicos que vão acompanhar esses grupos de séniores para exatamente mostrarmos a logística do evento, ou seja, o espaço que é, o que é que vai ter, o que é que não vai ter, para que seja tudo acautelado e para que os séniores se sintam o mais confortável possível nas dinâmicas. Mas ainda assim, lá está, o apoio do município é fundamental. Do nosso ponto de vista, por exemplo, a Câmara Municipal disponibiliza, pelo menos vai rodando, não pode ser sempre a mesma entidade a pedir, a mesma IPSS ou centro de dia, mas vai rodando, por exemplo, o transporte do município para que possam ir ao encontro, portanto, das diversas dinâmicas connosco. Isso, portanto, para a maioria das IPSS que não têm carrinhas, já é uma excelente forma de ajudar. Ainda assim, de facto, se houvesse um maior investimento ao nível, porque isso falta sempre, não é? Não há programas perfeitos, mas ainda assim, se houver mais investimento, e eu estou em crer que isso terá que ser investido cada vez mais, ou seja, nós cada vez mais somos uma população sénior, ou seja, mais envelhecida, em que provavelmente não, é que os séniores do futuro não serão os mesmos que nós temos dos nossos avós e assim, já são pessoas com graus académicos maiores, com grau de exigência maior e vão precisar, se calhar, ou vão necessitar de que organizemos as nossas iniciativas de forma diferente e um bocadinho, se calhar, com mais rigor, digo eu, porque não vamos ser mais exigentes. Eu acho que os séniores do futuro serão mais exigentes do que os séniores do passado. E pronto, e acho que terá que haver um investimento em infraestruturas, em apoios, para que se possam fazer dinâmicas cada vez melhor, cada vez com mais aprimoradas. Obrigada. Eu passo a ver. Sim. Pegando aqui algumas perguntas da Inês e também dando aqui a resposta também
A Mariana falou muito das barreiras físicas, também as económicas, a própria acessibilidade, e a Susana também referenciou, mas também gostaria de colocar aqui a questão cognitiva, e acho que isso também é importante. Será que nós técnicos também estamos capacitados para conseguir trabalhar com pessoas com as patologias, com Alzheimer, com síndrome demencial? E até que ponto é que os grupos também estão capacitados, têm compreensão para perceber que aquela reação, que aquela ação advém de uma doença? Eu acho que isso também é algo que tem de ser trabalhado, e nós, pelo menos no município de Ilha, temos notado, temos trabalhado de forma individualizada com as pessoas com demência, mas depois tentamos integrá-las nos grupos, quer artísticos, quer também educativos. Isso requer um trabalho basicamente a dobrar, no sentido em que também temos de formar e formamos as pessoas que estão nos grupos, que aquelas pessoas têm aquele tipo de comportamento porque vem de uma patologia, e isso é muito importante também, até que forma esta barreira cognitiva pode ser um obstáculo, ou pode ser aqui um obstáculo, sim, à concretização de diferentes propostas. Depois também dar nota desta questão, também não sei se vos acontecia nos vossos territórios, mas isto acontecia há uns anos, que as pessoas não participavam porque diziam que estas atividades eram para os velhos, não eram para elas. E elas eram velhas. Mas nunca se viam como velhos, e então acho que, acima de tudo, nós tivemos que trabalhar de outra forma, criar momentos de auscultação, e adotámos aqui algumas estratégias, nomeadamente tudo o que são processos de inscrição. Sempre que há uma pessoa que se dirige a um equipamento ou à Câmara Municipal, nós demoramos aproximadamente 1 hora a entrevistar aquela pessoa. Temos uma entrevista onde perguntamos os interesses, perguntamos onde é que ela gostaria de participar, pronto, e então aqui também toda a programação depois vai também conseguir refletir os interesses das pessoas. É um processo muito demorado, extenso, mas que realmente tem vindo também a ganhar, porque realmente estamos a perceber quem é que são as pessoas que estão a participar, e esta questão dos novos velhos, ainda anteontem nos davam numa inscrição, anteontem foi domingo. Domingo, certo? Foi domingo. Foi na sexta-feira que nos queriam aulas de filosofia, e nós, uau, então isto já estamos aqui a caminhar para um ponto que nunca nos lembramos. Mas realmente estão a aparecer estes novos velhos. Também há pouco tempo também dança contemporânea, e realmente são atividades que nós nunca nos lembramos, ou tivemos algumas ações mais pontuais, mas estes novos velhos estão a aparecer, e estão a aparecer com outro grau de escolaridade, com outro tipo de exigência, com ideias muito concretas daquilo que querem, e realmente, se não temos aquela oferta, vão procurar noutro espaço, e é interessante perceber que nós neste momento estamos a trabalhar com dois públicos diferentes. Temos os velhos velhos e os novos velhos, que realmente têm capacidades e velocidades totalmente distintas. Nós temos dado esta questão dos novos velhos e dos velhos velhos, nós também decidimos começar a diferenciar as atividades, e isso começou na semana passada, onde apresentámos os maiores no teatro, que é um grupo de teatro, mas dividimos em dois grupos. Um grupo dos novos velhos, onde realmente que a velocidade de aprendizagem, o ritmo, o rigor vai ser muito maior, e depois temos os velhos velhos, que é outro grupo, que realmente vão entrar muito nos jogos teatrais, algo mais com ritmo e uma velocidade totalmente distinta. A criação destes dois grupos vão respeitar as velocidades da aprendizagem, e não vai haver aqui uma teorização no próprio processo de aprendizagem, e para nós sentimos essa necessidade, porque nós notávamos que os novos velhos, a partir do momento em que integravam estas atividades com estas pessoas mais velhas, que notavam que ficava aquém, porque estamos a falar deste grupo, tem cerca de quase 40 pessoas a fazer teatro, e depois vai convergir para o mesmo produto, que é um teatro de revista. Mas nós começámos agora a trabalhar com este método, porque as aprendizagens, os ritmos são distintos, mas depois o produto final vai convergir, e vai haver momentos em que realmente vão entrar juntos. Entrou agora a minha antiga professora, que realmente devia ter muito orgulho de mim, porque eu fiz uma árvore que foi você que me ensinou a fazer esta árvore. E eu já falei desta árvore que eu fiz, foi no 5º ano que eu aprendi a fazer uma árvore, e eu detesto artes e desenho, e foi a professora que me ensinou a fazer aqui esta árvore. Por isso, até devia estar aqui em cima do palco para mostrar a árvore. Muito obrigado por me ter ensinado este desenho. Mas pronto, acho que é importante estes ritmos e estas velocidades. Foi... Sim, nós percebemos a reação.
Mas pronto, acho que é importante nós cada vez mais termos esta preocupação destas velocidades e destas necessidades que estão a aparecer e que são realmente distintas. Muito obrigada. E Bruno, já agora aproveito e continuo contigo. De quais as competências que os técnicos, tanto os técnicos que trabalham diretamente com os séniores todos os dias, como os técnicos da área ambiental que começam a trabalhar com séniores, que competências é que devem ter? Porque claro que o ideal é sempre haver sinergias, mas convém que um técnico ambiental consiga chegar aos séniores e ao mesmo tempo que no seu dia a dia, com as pessoas com quem eles estão quase diariamente, essas pessoas também consigam passar a importância da parte ambiental e da consciência ambiental, que na verdade muitos deles já a têm desde crianças, mas que por vezes ficou assim um bocadinho mais adormecida. Que competências é que é importante haver? Bem, competências. Acho que acima de tudo devemos ser muito práticos e também objetivos e claros na mensagem que estamos a transmitir. Depois, devemos também ter uma escuta ativa e acho que isso é importante saber ouvir, mas ouvir e compreender. E por vezes, eu falo por mim, às vezes as pessoas falam e o meu pensamento diverge e depois tento-me focar, se calhar deve-se também ao déficit de atenção, mas realmente este saber escutar e de uma forma muito ativa e realmente percebermos qual é a necessidade do outro e porque é que a pessoa nos está a procurar, acho que isso é muito importante. Depois, enquanto técnicos, acho que é muito importante sabermos trabalhar em equipa. E quando falo em equipa multidisciplinar, falo em equipa integrando as pessoas mais velhas, que podem fazer parte da nossa equipa e ser uma peça essencial para a concretização de um determinado objetivo. Acho que isso é muito importante. E depois termos sempre aquela pontinha de criatividade, que eu acho que isso também dá um certo gozo e dá-nos também a possibilidade de abrir novas portas e conseguirmos trabalhar de uma maneira que também não seja que seja disruptiva e também inovadora. Acho que isso é muito importante, quando realmente conseguimos trabalhar sendo criativos e realmente trabalhar as coisas de outra forma, de outra perspectiva. Acho que isso também é importante, não sair um bocadinho da rotina. E realmente nós fazemos isso, tentamos fazer isso. Por isso é que de 3 em 3 meses fazemos uma festa onde celebramos a criatividade, onde damos a conhecer que atividades novas é que vão aparecer e realmente é interessante que numa fase inicial tudo o que era novo era basicamente as pessoas não o viam com os bons olhos e agora acho que foi muito a partir da relação que se estabeleceu entre os técnicos e as pessoas mais velhas e acho que isso deu outro grau de confiança e as pessoas, mesmo não sabendo para o que vão, vão. E acho que isso é importante, porque também se deve muito à relação de confiança. Por exemplo, daqui a um bocadinho vão aparecer algumas pessoas que vêm, não sabem bem para o que vêm, sabem que vêm para uma oficina, mas é muito interessante esta relação que se criou e se calhar numa fase inicial eu notava muito as pessoas não participavam porque não tinham relação e acho que esta criação de relações, quer entre técnico e pessoas mais velhas, e acho que isso é uma mais-valia e é uma ferramenta muito importante, sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada. Falando aqui em relações, Mariana. Desculpa, só, gostava só de fazer Sim, claro. comentário também em relação a isto, um comentário ou adicionar alguma coisa que estava aqui também a refletir, que é há uma das competências também que eu, enquanto bióloga marinha, não enquanto gerontóloga, porque é um desafio muito grande, de repente, querias trabalhar com natureza, mas olha, vais trabalhar com pessoas através da natureza e isso é outro mundo completamente diferente e uma das competências que eu tive que desenvolver muito, porque também foi assim o primeiro contacto profissional que tive com séniores e tudo isto, foi a tolerância. Porque os séniores efetivamente são pessoas que muitas delas vêm de meios pequenos e não podemos acreditar, isto também acho que é um estereótipo acreditarmos que todos os séniores têm uma sabedoria inata e que são todos portadores de uma como é que São eu todas boas pessoas, Exato, exatamente. estereótipos. E depois, às vezes, tive várias situações, fiz centenas de atividades, portanto, tive várias situações em que eu própria pensava, ok, eu vou ter que ir ali, respirar fundo 3 vezes e voltar e tentar compreender. Portanto, a competência socioemocional
empatia e da tolerância foi essencial, porque senão eu ficava revoltada com certas situações, porque é um meio pequeno, com uma mentalidade também muitas vezes pequenina, e quer dizer, eu sou jovem, venho do Porto, uma grande cidade em que muitas coisas para mim já são normais, e depois chego ao mundo rural ou semi-rural e deparo-me com certas mentalidades que também existem na cidade, mas que ali são mais evidentes. E então esta tolerância acho que é algo mesmo que temos que trabalhar, porque senão dificilmente nos sentimos super frustrados e revoltados por coisas que vemos ou ouvimos e são adultos, portanto não é às vezes tão fácil abordar certos temas e tentar mostrar-lhes outras perspectivas. E há É uma só. coisa incrível que eu adoro, mas posso estar a ser um bocado estereótipo, mas isso acontece muito nos grupos. Basicamente, as pessoas mais velhas, especialmente naqueles onde eu estou a acompanhar, há uma discussão intensa e realmente tudo aquilo que têm que perder dizem na hora e não ficam com esta raiva, como é que é de explicar? Com rancor, não há. Tipo, basicamente discutem naquele momento e está fechado e podem não concordar e não há rancor e eu, no início fez muita confusão, que eram discussões muito acesas e por vezes podia ali ser mesmo mais agressivo, mas depois nos minutos a seguir, olha, mas quem é que paga o café? És tu ou sou eu? E é muito interessante esta forma também de ver que realmente o rancor, tudo o que tem a dizer dizem na hora e depois não há rancor. Isso é uma forma muito bonita de se ver nos grupos e esta tolerância que têm, e realmente se não concordarem, não concordam e manifestam a sua opinião, isso também é muito interessante. E depois outra, também só para terminar, uma ferramenta muito importante, além do conhecimento, que acho que isso tem que estar na base, é a informalidade. Eu acho que isso é muito interessante. Eu, como falo, se calhar com os meus amigos, falo com os grupos, e eu acho que isso, a partir daí, cria-se a tal relação. E esta informalidade, por exemplo, há bocadinho estava a receber uma chamada, Alzira Carrapechano, estou Bruno, olha, estou fartinho de gritar por ti, estavas à janela da câmara, e eu gritei, tu nem me ouviste, eu, mulher, então, mas eu também não estou atento a tudo. Pronto, esta informalidade, acho que isso é muito importante e realmente a partir daí conseguimos trazer esta relação. Isso tem sido uma mais-valia e aquilo que nós, pelo menos, tento também ensinar e aquilo que nós temos notado é que esta relação de proximidade e não trazer esta relação de informalidade e não esta relação de paternalista, de sermos muito atenciosos, sermos muito cuidadosos. Acho que por vezes isso traz um certo afastamento e nós notamos que esta proximidade se pode ganhar muito a partir da informalidade. Já agora deixa-me só acrescentar uma coisinha em relação a isto. Eu concordo com tudo que vocês disseram, acho que de facto define bem o perfil de quem trabalha com o sénior. No meu caso em particular, posso dizer que há uma distinção, porque eu trabalho com os séniores e normalmente são sempre grupos diferentes, não é? Porque nós fazemos atividades quase que avulso, não são projetos de continuidade. E portanto aquilo que eu noto se calhar é mais fácil para mim do que para vocês, porque e eles veem-me como uma professora, ou seja, provavelmente essa tolerância e essa necessidade de proximidade, e assim, é mais para vocês que fazem projetos de continuidade com os mesmos grupos, e eu não sinto tanto apesar de obviamente ter que cumprir com todos estes critérios que vocês referiram, este perfil que vocês mencionaram. De qualquer forma, eu acho que os séniores, quando nós fazemos atividades com eles, falo por mim, falo pelos meus colegas, eles olham-nos como alguém externo e, portanto, que vem como um professor que vem ensinar e, portanto, eles estão de braços abertos a acolher e a ouvir-nos e, portanto, se calhar torna a minha posição mais fácil e mais simples do que a vossa. E, portanto, eu chego sempre, para mim é sempre uma bênção, uma alegria mesmo, poder trabalhar com eles, porque de facto há ali a tal vontade de querer mostrar que sabem, às vezes nem sabem o correto, sabem, ou seja, no tempo deles era de facto assim, mas entretanto já foi alterado, mas depois compreendem a forma, obviamente sempre com o respeito e dedicação no trabalho, podemos mostrar de forma científica que, por exemplo, muito do pensamento já não está alinhado com aquilo que eles faziam antigamente, portanto, mas é essa compreensão, porque nós não somos o técnico do dia-a-dia, somos o professor externo, e portanto isso facilita-nos imenso em termos de abordagem, ok? Pronto, era só para fazer essa diferença. Obrigada, sim, acho que faz toda a diferença. De facto, nós na BioLiving muitas vezes também temos assim
essas atividades mais pontuais, o que pode facilitar, também pode fazer com que eles, como não têm grande relação connosco, não confiem tanto em nós como com as pessoas com quem lidam Mas depois entra diariamente. aquela componente que a Mariana falou há pouco, que é confiarem na instituição que está lá. Sim. E eu acho que o laboratório, no nosso caso, é sempre visto como uma instituição de referência ao nível da investigação ambiental e assim, portanto, eles acreditam na mensagem e, portanto, torna-se mais fácil do meu ponto de vista do que os técnicos que trabalham diariamente, porque eu vejo que quem trabalha diariamente com eles precisa de uma tolerância e de uma paciência muito mais acrescida do que nós, que normalmente somos acolhidos de forma muito, pronto, muito mais aberta, mais alegre, estão mais disponíveis porque é uma pessoa nova que entra na sala. E nós também fazemos sempre questão, que sempre que vamos a instituições, e às vezes são grupos que sabemos que vamos apanhar os mesmos séniores, às vezes vou eu, vai o meu colega, ou seja, nós vamos, ainda assim dentro da equipa, vamos rodando, para que de facto eles possam contactar com pessoas sempre diferentes. E já agora, nos municípios, acho que funciona bem assim. Ao nível dos centros de dias e IPSS, eles vão convidando pessoas diferentes do Centro de Ciência Viva, ou seja, nós, ou seja, para que a responsabilidade dos ensinamentos e da transmissão de conhecimento ou das diversas atividades, seja do foro da educação física, seja do foro da saúde, convidam sempre especialistas diferentes para que eles possam, de facto, se calhar aceitar melhor essa transmissão a mensagem, exatamente. Sim. Eu não sei como é que é no vosso caso, mas eventualmente, por exemplo, nós tivemos uma experiência há aproximadamente um ano que foi a recolher lixo nas margens da ria, e nós reparámos que só conseguimos mobilizar essas pessoas, as pessoas que nós tínhamos relação, nós tínhamos ligação e que sabiam que iam trabalhar diretamente comigo. Pessoas que nós fizemos um convite e não tinham qualquer tipo de conexão, ou basicamente também inseridos em outros grupos que não tinham uma relação próxima comigo, nós notámos que não conseguimos chegar comigo e com a restante equipa. Nós não conseguimos chegar a essas pessoas. Eu não sei se vocês, por exemplo, este tipo de ação, que é uma ação mais se calhar difícil de conseguir mobilizar este público, se partem muito da vossa relação de proximidade. Eu estou a fazer agora o papel de Inês. Não, são partilhas de experiências. Passa muito pela relação, sem dúvida, porque se for uma atividade em que eles saibam, por exemplo, que eu vou, que alguém da minha equipa vai e que se calhar durante a plantação até vai haver uma coluna com música tradicional portuguesa e que se calhar até vai haver um lanchinho, que é algo muito curioso. Eu falo disto algumas vezes, porque os séniores valorizam imenso isto e eu não sabia, porque é aquele momento de convívio, de partilhar uma mesa que para nós é simplesmente uma mesa com comida e que para eles também, porque passaram fases muito diferentes, não é? De pobreza e tudo. Se houver o lanchinho, eles já vão todos contentes. Claro que os séniores não são todos iguais e aqui estamos a generalizar um bocadinho e há alguns que vão e até nem querem comer nada, mas a maior parte, efetivamente, valorizam. Se houver um miminho deste género, eles mais facilmente também se entusiasmam para participar das atividades. Mas sem dúvida de que quando falamos em voluntariado, e não tanto educação ambiental só por si, tudo é mais complexo. Portanto, já tem que haver um convite mais próximo, explicar exatamente o que é que vai acontecer, explicar-lhes também a eles que condições é que eles vão encontrar, porque eles já não vêm só porque vêm, a maior parte. Alguns sim, alguns é de género, é para plantar, vamos lá plantar. Vamos plantar para as próximas gerações. Isto, uma pessoa altruísta é mesmo assim, planta uma árvore sabendo que não vai comer os seus frutos ou não vai estar à sua sombra. Mas a relação sim, mas depois também aqui o cuidado logístico para eles saberem que não vão chegar lá e que vão contacto em casa de banho e não têm, porque depois não é como nós, não é? Não é dizer, olha, mas tem aqui muito. Nós às vezes dizemos aos miúdos quando vamos plantar, não é? Olha, mas tem aqui toda uma casa de banho. Não é assim, as pessoas têm efetivamente outro tipo de exigência e nós temos que respeitar isso. Mas sem dúvida que eu noto uma grande dificuldade nisso, que é, por exemplo, para atividades sociais, muito mais facilmente eles alinham programas culturais, sociais, desportivos, muito mais facilmente eles alinham. Quando são questões ambientais, que foge um bocadinho àquela ideia e que ainda há o estereótipo de que eu não vou apanhar lixo que nem é meu, eu não vou plantar árvores que o terreno nem é meu, vou já agora dar cabo das minhas costas. Então aqui tem que haver um trabalho mesmo muito importante de consciencializar para a importância e para o contributo ativo que eles podem dar na conservação da natureza.
É, exatamente, eu também concordo com a Mariana nesse aspecto. O município de Guimarães tem um papel interessante, porque eles têm vocês também têm com certeza, que é o grupo da voluntariado local. E, portanto, eles têm imensos séniores inscritos de todas as idades, e existem uns séniores dedicados unicamente ao setor ambiental, ou seja, que se inscreveram para atividades de educação ambiental. Portanto, torna-se, quando são ações desse género, que normalmente é como a Mariana diz, são mais difíceis de cautelar público, sobretudo os das gerações mais velhas, nós apelamos sempre a que de facto esse apelo, esse convite seja sempre feito através desse grupo de ação local de voluntariado para os séniores que se inscreveram na componente ambiental. Pois é uma questão de irem passando palavra e, de facto, sim, quando são ações deste foro que envolvem algum esforço físico, o lanchinho, o convívio no final faz sempre toda a diferença para que, de facto, eles sejam mais motivados e envolvidos senão é um cabo dos trabalhos. Em geral, eles, de facto, alinham mais nas questões culturais, nas questões sociais, é sempre muito mais aliciante, porque eu acho que é isso que eles procuram, é o convívio puro e duro, partilha de memórias, o apanhar lixo, plantar uma árvore. Eles já não ligam tanto. Mas, por exemplo, se for alguma iniciativa até com ambiental, mas, por exemplo, intergeracional, com um público mais jovem, eles já alinham muito mais. Aí já podem implantar a árvore, assim, mas já vão com outro espírito. Se for só séniores é um bocadinho mais difícil, mas se lhes juntarmos aqui a componente de crianças e jovens, já tem outro tipo, porque já vão no sentido de eu também vou contribuir para ensinar, eu vou dar o exemplo para... E, portanto, nós temos é que saber reconhecer essas diferenças e poder, de facto, usá-las também ao nosso favor. Mas em termos do município de Guimarães, tendo eles esse banco de voluntariado, ajuda-nos imenso quando queremos fazer ações, por exemplo, a ação de limpeza dos rios e assim, é de facto mais fácil conseguirmos mobilizar alguns séniores e depois, gostando, numa próxima iniciativa, vamos conseguindo angariar sempre mais. Muito obrigada. Mariana, vocês em Lousada já têm o projeto BioSenior há 5 anos? 4 anos? Ok, então passaram ali um período difícil na época de pandemia e ainda assim conseguiram manter o interesse dos séniores no vosso trabalho. Primeiro, como é que isso foi trabalhado para que numa altura em que todos estávamos isolados, se combatesse esse isolamento e se continuasse a incentivar, a consciencialização e a participação ativa, no ambiente. E depois tenho outra questão, aproveito e vou colocar já, depois os restantes colegas também poderão responder. Nós estamos aqui a falar de programas e projetos que são direcionados mesmo para os séniores. No entanto, sentem que há uma diferença ao eles ficarem mais sensibilizados para estas questões de participarem em ações de voluntariado que não estejam incluídas nestes projetos, ou é difícil na mesma, ou seja, aquelas ações que são simplesmente abertas à comunidade têm na mesma a participação desses cidadãos, ou é mais focado mesmo nos projetos que os têm como foco principal? Sim, então, eu diria que relativamente à pandemia, o BioSenior começou mesmo no ano certo. Em 2020, primeiro ano, estávamos todos contentes para arrancar com o projeto e cai a pandemia assim, sem nós contarmos. Portanto, foi muito um trabalho de proximidade, de escuta ativa, como o Bruno também há pouco referiu, foi... Ora bem, temos 500 pessoas, não sabemos bem onde é que elas estão, porque as moradas estavam todas desatualizadas, porque nunca foi preciso efetivamente saber onde é que as pessoas especificamente moravam, apesar de haver essa base de dados, havia na altura, mas houve todo um trabalho de voltar a olhar para estas bases de dados e atualizá-las, e depois ir porta a porta num Google Maps, que em Lousada muitas das ruas nem existem. Portanto, foi um desafio mesmo muito grande, mas foi um bater a porta com muita sensibilidade, com muita consciência de que era uma fase muito frágil, mais ainda do que o normal.
E depois é assim, as pessoas nunca tinham ouvido falar de ambiente. No município de Lousada, o BioSénior foi o primeiro programa ambiental dedicado à comunidade sénior. Nunca tinham ouvido falar de ambiente em proximidade. E de repente vai lá uma pessoa que eles nem conheciam lá nenhum, numa época tão específica e tão restrita, falar-lhes de ambiente, claro que eu tive que os cativar da forma que achámos que fazia sentido. Portanto, levámos materiais, levámos jornais que eram familiares para eles, levámos jogos, livros de jogos, portanto, aqueles materiais que também eu já tenho vindo a mostrar, e foi através daí que começámos a introduzir a temática ambiental na vida destas pessoas. Embora, obviamente, elas já tenham todo o conhecimento de contato com a natureza e de conhecimento empírico, mas que, como a Susana referiu, as coisas mudaram e mudam-se os tempos, mudam-se as verdades e as vontades, e temos que também caminhar nesse sentido. E eu digo-lhes isso muitas vezes aos nossos séniores, que é aquilo que vocês sabem é super válido. E muitas das coisas que vocês fazem é que é o que vocês fizeram, é que são efetivamente inovadoras. Nós só estamos a voltar atrás e a voltar a refazê-las. Mas há muitas coisas que também mudaram e há também que haver aqui uma compreensão de ambas as partes, em que nós não sabemos tudo, eles também não, mas tem que se evoluir enquanto sociedade. Eu digo-lhes muitas vezes assim. Então, quer dizer, vocês agora também gostam de ir comprar uma roupa toda gira e uns brincos e um relógio, caso alguns tenham relógios mais modernos. Se gostam de acompanhar esta evolução tecnológica, social, o que seja, também há que acompanhar a evolução ambiental. Então, trazer-lhes esta consciência. Relativamente à segunda pergunta que tu fizeste, é um desafio muito grande, porque, por exemplo, quando os grupos não estão organizados através das IPSAs ou dos movimentos sénior, e nós queremos simplesmente criar um evento como este, por exemplo, em que abrimos à comunidade em geral, mas que efetivamente o público-alvo são séniores, é tramado às vezes, porque se não for a Mariana a convidar, ou os colegas da Mariana a convidar em nome do município, obviamente, e do setor de conservação da natureza, as pessoas não se sentem conectadas e muito dificilmente aparecem. É um desafio que ainda estamos a tentar perceber como é que fazemos, porque lá está, o BioSénior começou com um grupo de 500 pessoas que faziam parte de instituições, centros de dia e movimentos sénior, que são pessoas também individuais, simplesmente se juntam 2 tardes por semana. Mas aquilo já ajuda, porque já está um grupo formado. Quando é completamente aberto à comunidade, às vezes vamos através das crianças da escola, por exemplo, nas hortas biológicas, convidamos os avós das crianças e tem sido um sucesso muito grande. O ano passado tivemos 6 hortas a funcionar ao longo de todo o ano. E há um trabalho de continuidade, há um trabalho de acompanhamento, é mesmo muito, muito interessante. Quando não é nesta forma, bom, nós tentamos disparar para todos os lados com coisas analógicas e físicas para que os séniores possam ter contacto. E também através de redes sociais que são mais direcionadas, como o Facebook, mas sem dúvida que é mais difícil conseguir pessoas não vindo através dos projetos que nós temos a decorrer, em que eles já fazem parte, já são beneficiários diretos do projeto. Sim, eu acho que se calhar vocês também têm alguma. É exatamente a mesma coisa, ou seja, chamar, por exemplo, para este género de iniciativa o público-alvo, que neste caso seria os séniores, primeiro de duas uma, cai naquela história que o Bruno estava a dizer, ou seja, um título em dizer envelhecer ativo, assim, eu não sou velho, porque é que eu vou participar nisto? Portanto, as pessoas não se identificam enquanto séniores e, portanto, acham que não é para eles, ou porque ainda não se sentem nessa idade e, portanto, não aparecem. Depois também muitos deles estão inseridos em projetos durante o dia, estão inseridos nos mais diversos projetos, seja em lares, em centros de dia, enfim, e portanto acabam por não poder estar presente nestas horas. Agora, de qualquer forma, quando envolvemos ou mais jovens, ou de facto chamamos através de grupos organizados já, de facto conseguimos ter mais ou menos uma plateia composta, mas ainda assim acaba por ser de facto um desafio muito grande envolver os séniores só porque sim, só porque fazemos um evento e o foco é eles, de facto é desafiante tentar envolvê-los e também usamos os mesmos recursos, ou seja, Facebook, o convite um bocadinho mais direcionado porta a porta, aquelas cenas que a gente sabe que são mobilizadores, porque têm muitos amigos e assim, vamos fazendo o melhor que podemos, mas de facto é complicado. O ideal
na minha perspectiva, é sempre chamar grupos organizados que passarão a palavra, e esses grupos de voluntários, como eu estava a dizer há pouco, para nós funcionam muito bem, porque eles são bastantes, e portanto, e mobilizam sempre amigos, e assim, eu, por exemplo, tenho o exemplo, da Capital Verde Europeia, em que foi necessário chamar séniores para fazerem umas gravações com a Bola Mundo em diversos sítios da cidade. E assim, como é que a gente vai envolver, onde é que a gente vai buscar? Pronto, ligámos para a Câmara Municipal, lá para o grupo, e tanto fazia, o que importa era ser sénior, tinha que ser 65 mais, e em que instantes uma catrefada de séniores que quiseram estar envolvidos nessas iniciativas. Pronto, basicamente é já haver uma estrutura que tenha mais ou menos esses grupos, mas de forma individual, assim, lançar para o ar só um projeto, um programa é muito complicado. Sim. Tocando nesta questão da pandemia, eu lembrei-me de uma história que acho que era interessante partilhar. Nós concretizámos o projeto Maiores pela Janela, onde íamos à casa das pessoas, entregávamos kits semanais com propostas quer ambientais, quer educativas, quer também culturais. E uma das atividades que nós fizemos, e lembrei-me que eu achei curioso partilhar, uma das atividades que nós fizemos era um caderno de simulação, com várias propostas de atividades. E havia várias pessoas nesse caderno que não conseguiam concretizar a sopa de letras, que era muito difícil a sopa de letras e aquela proposta que nós estávamos a fazer. E eu não percebia a razão. Várias pessoas se queixavam, queixavam-se, queixavam-se, queixavam-se. Uh, it's for me? No? Ah, ok. Ok. Uh, e as pessoas queixavam-se que aquela sopa de letras não encontravam as palavras, que era muito, muito difícil. E depois eu realmente deixei-me ver o que é que está a acontecer com esta sopa de letras. O que é que aconteceu? Eu esqueci-me de meter lá as palavras dentro da sopa de letras. E nós entregámos aquilo às centenas. E as pessoas viam aquilo com uma dificuldade e que não conseguiam e que o exercício era muito difícil. Pronto, eu não sei porque é que eu vim buscar da questão da pandemia, mas realmente esta questão da pandemia mudou um bocadinho a nossa forma de trabalhar e também esta forma de que realmente o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer, como é que vamos chegar. E foi muito interessante que também neste museu fizemos um projeto da maioridade, que foi uma peça de teatro, onde estavam 40 pessoas, essencialmente pessoas mais velhas, e tínhamos músicos, bailarinos e atores, e nós atuámos para 20 pessoas, o público era somente para 20 pessoas. Fizemos várias sessões, ainda foi um investimento bastante voltado, mas foi interessante a forma como nós tivemos de alterar, a forma como nós como começámos a trabalhar, nos tivemos a moldar, e foi como o caso da Mariana, e se calhar também com o caso da Susana, realmente nós tivemos que mudar a nossa forma de estar e de trabalhar. E realmente esta imprevisibilidade é algo que nos vai acontecer constantemente e nós devemos estar sempre preparados para a imprevisibilidade. Isto também falar da questão dos projetos em que as pessoas estão integradas, na maioridade, depois nós fazemos sempre a ponte para a comunidade. E a ponte para a comunidade é o projeto 23 milhas, onde realmente temos as pessoas mais velhas que participam nas atividades todo o dia e depois nós canalizamos também para o 23 milhas e aí temos os coros comunitários, como o Coro da Madrugada, onde pessoas mais velhas atuaram agora este fim de semana, um projeto onde homenageámos o Zeca Afonso e não só alguns artistas, mas fazemos muita ponte onde encaminhamos estas pessoas todas para projetos de comunidade. E aí temos o 23 Milhas, que é o projeto cultural do município de Ilha, e então conseguimos que as pessoas não estejam só envolvidas, pessoas mais velhas com pessoas mais velhas, mas sim as pessoas mais velhas com os mais novos. Temos esta intensidade, como a vereadora referiu, o Planteia, os projetos de teatro, pronto, temos aqui outro, além dos projetos de humanidade, temos esta ponte. Depois, como é que nós também chamamos a comunidade para as nossas atividades? É muito também a partir dos interesses que a comunidade tem. Por exemplo, nós temos agora uma conversa sobre a diversidade e a inclusão com as duas investigadoras, onde vamos tomar o pequeno almoço no sábado, vamos também apresentar um manual para profissionais, é o guia LGBTIQ+, para profissionais na área do envelhecimento, como é que os profissionais, que competências é que devem ter, de que forma é que devem trabalhar estas matérias. Nós também vamos ao interesse do que a comunidade necessita e das matérias que a comunidade necessita de ouvir e realmente nós conseguimos trabalhar e acho que a forma de trabalhar com a comunidade é difícil, mas realmente nós conseguimos trabalhar. Depois o Festival Cabelos Brancos, que é algo que aí nós conseguimos trabalhar de uma forma muito integrada e com a comunidade participa, acho que isso também é importante e nós conseguimos atingir.
Depois, esta questão das atividades pontuais, para nós também é muito, muito difícil. Normalmente, em média, por semana, nós temos cerca de 3 atividades pontuais. Ahm, na quinta-feira foi a falar sobre a Liga Portuguesa contra o Cancro da Mama, e tivemos fazer um papel muito nas farmácias, falar com as farmácias abordarem alguns doentes que tenham, que trabalhem que tenham interesse nesta matéria. Pronto, vamos muito ao público-alvo e tentamos ir ao público-alvo. Temos também a Daniela, que vai participar agora na oficina, que é a pessoa responsável por fazer centenas de chamadas por semana, isto é verdade. E ela é que faz esta comunicação das atividades pontuais que estão a acontecer, e também responsável, a Daniela também é responsável por fazer o melhor bolo de maçã, ahm, e que todas as pessoas adoram. Não, mas é muito interessante que o papel da Daniela, e não só de alguns técnicos, realmente fazermos esta comunicação intensiva e pontual. Acho que isso é importante, e realmente conseguirmos trabalhar com diferentes públicos, porque é tal questão, com grupos organizados é mais fácil, é mais fácil. Mas pronto, nós também tentamos trabalhar, além dos grupos organizados, pessoas que não estejam integradas em qualquer tipo de resposta. Por exemplo, ali a professora que está, a professora, como é que se, Adele, não, ai meu Deus, ai, professora, sim, Maria Teresa, está integrada somente numa atividade, que é o Clube de Pensamento, que é um clube de leitura, onde partilham os seus problemas, e a partir dos problemas indicam livros, e é muito interessante que é uma livraria de segunda mão que faz esta atividade junto e a professora Teresa convidámos para esta atividade, não está integrada em qualquer tipo de resposta, e acho que é interessante realmente dar outra resposta a pessoas que não querem estar em grupos organizados, ou eventualmente esta clube de pensamento é uma vez por mês, e realmente não pretendem, não querem integrar em outras atividades, mas estas atividades mais pontuais, sim, a criação de compromisso, porque as pessoas não se querem comprometer, porque têm uma vida e realmente querem participar quando são assim atividades pontuais, e nós tentamos chegar a essas pessoas, sim. E o exemplo da professora Maria Teresa, que agora nunca mais vou me esquecer, não é? Até está a ver a fotografia no caderno. Foi, descobriu agora, que está é a sua cara em grande plano. As pessoas reconheceram-na logo quando chegou. As pessoas aqui, a professora Maria Teresa que está na fotografia sim, famosa, estou a reconhecê-la do caderno. Toda a gente reconheceu-a. Muito obrigada. E agora, pronto, assim, mais em jeito de conclusão, já percebemos aqui que o conceito e a palavra envelhecimento traz uma carga, não é? Uma carga muitas vezes negativa. Na verdade, estamos todos a envelhecer, desde que nascemos que estamos a envelhecer. Ainda assim, quando chegamos a uma certa idade, não queremos envelhecer mais. Acham que atividades intergeracionais onde pomos séniores e crianças ou jovens a trabalhar juntos pode ajudar a que estas gerações mais novas, ou seja, aqui esta conotação negativa seja um pouco diluída e de facto as pessoas vejam que há mais depois de trabalhar, depois da reforma, que lá está, como dizia o Dr. Nuno Marques, muitas vezes as pessoas vão para a reforma e depois já não sabem o que é que vão fazer. Será que estas atividades intergeracionais, portanto, para além de serem boas para os séniores, e de os estimularem a estar em contacto também com as gerações mais novas e a estarem a par de alguns assuntos que, pronto, que à partida não estariam, pode também trazer depois estes benefícios para estas gerações mais novas que vão envelhecer, e daí também poder vir um maior envolvimento na comunidade dessas pessoas. Mariana, se calhar podes começar tu. Então, sem dúvida que sim. E eu falo também um bocadinho por mim, enquanto não só técnica do município de Lousada, mas também enquanto mulher, enquanto cidadã, que muitas vezes há certos séniores que, por exemplo, fazemos uma atividade e que nos marcam. E que muitas vezes eu penso, pá, de quando for velhota quero ser assim. Porque realmente são pessoas que nos quebram completamente estes estigmas de que ser velho é uma grande chatice e não vamos ser nada útil e vamos ser infelizes. E na verdade, quando falamos de o que é que queremos na vida, todos nós, quer tenhamos cinco de forma inconsciente, mas quer tenhamos 5, 20, 40 ou 100, é sermos felizes. E eu acho que quando nós criamos esta ideia de que eu, quando for velho ou velha,
vou querer ser feliz, vou continuar a querer ser feliz. Não a toda hora, a todo momento, que ninguém é, mas vou querer continuar a ter momentos de aprendizagem, de me desafiar, de ser feliz. E então acho que às vezes o contato com os séniores, e eu tive isso não, nem mesmo com os meus próprios avós, mas com uma pessoa que é um botânico, que é o Jorge Paiva, que é uma pessoa para mim que me tira completamente da caixa, que é de género, como é que aos 90 anos ainda se escreve livros e se faz investigação e palestras e tudo mais, que me fazem pensar, ok, é realmente possível chegar a velho com qualidade de vida e com experiências interessantes para continuar a viver. E então eu noto muito isto também nas atividades intergeracionais, sem dúvida. Fizemos muitas delas em que os miúdos e os jovens, até mesmo os jovens ali na casa dos 16, 18, miúdos também já com ideias, pronto, muito alteradas pela parte hormonal, social, etc., que quando contactavam com certos séniores, uns muito queridos a querer o cuidar, lá está, mas também a desenvolver competências importantes em como realmente essas pessoas também merecem o nosso cuidado, não de andar com elas ao colo, nem andar a falar de uma forma a infantilizar, nada disso, mas de terem atenção com as pessoas mais velhas, em que realmente temos muito a aprender com elas e tudo isso, mas outros miúdos e outros jovens também a pensar: epá, isto não era nada do que eu pensava. Malta mais velha com um Instagram, com projetos super interessantes, e então faz, sem dúvida, com que eles tenham contacto com um mundo que eles normalmente não estão habituados e que depois também se sintam surpreendidos por esse mundo que é a comunidade sénior, que é super interessante também perceber o que é que as várias pessoas dentro do seu background, do que fizeram na vida, lhes podem trazer de novo. E eu acho que há esse fascínio também, tal como eu senti com o Jorge Paiva, e eu tenho a certeza que muitos miúdos e jovens que fazem atividades com séniores também lhes dá este clique do género, "Pá, se calhar um dia gostava de ser assim, gostava de me continuar a querer divertir e continuar a ter vontade de viver." Mas claro que nem todos os casos são assim e que muitas vezes também há séniores com pensamentos muito negativos, muito pessimistas, mas se calhar também lhes pode trazer alguma aprendizagem do género. Se calhar um dia eu não quero ser assim. Inconscientemente, estes processos de desenvolvimento humano, não é? E social e mesmo emocional, a nível interno, enquanto nós próprios, indivíduos, vão ficando ali, sementinhas. E inconscientemente, se calhar, eles vão trabalhando essas questões, sem dúvida. E pronto, e portanto concordo com o que a Mariana estava a dizer, porque eu estou aqui neste, neste meio, mas pronto, é de facto isso. Eu acho que também o envelhecimento, nós europeus vivemos muito o envelhecimento assim de uma forma muito tradicional, achamos que é o enrugar, ou seja, o ficar em casa, o ficar um bocadinho mais não sei, acho que temos uma visão que já não é o envelhecimento puro e duro, até porque cada vez mais nós vemos até chamar os 30 são os novos 20, enfim, vamos falando disso, porque de facto, se tivermos qualidade de vida e se tivermos mobilidade e assim, nós acabamos por ter, e se estivermos obviamente cognitivamente bem, nós temos imenso potencial até quase que sermos octogenários e assim. E vemos isso, por exemplo, na comunidade asiática, os anciãos são vistos como gente extraordinária do saber, são altamente idolatrados, e portanto eu acho que também aqui há uma questão cultural que é preciso desmistificar. As atividades intergeracionais parecem-me importantíssimas, porque é uma relação win-win, quer as crianças, quer os jovens, quer os séniores beneficiam, porque aprendem todos uns com os outros sem se darem conta, portanto não é algo, ou seja, é algo natural, ou seja, que, não é? Portanto, há essa, quer os jovens há a predisposição para aprender, quer os mais velhos têm mais disponibilidade para ensinar e não só, e também para aprender, e portanto acho que são sem dúvida as atividades que resultam melhor quando assim são pensadas. Pronto, mas de facto eu acho que tem tudo a ver com o facto de sermos felizes, o facto de termos saúde, portanto o envelhecimento já não tem que ser aquele bicho-papão que nós conotamos e portanto desde que se envelheça com qualidade, eu acho que de facto há muito mar para ser cruzado. E depois também há três tipos de
de direções intergeracionais. Temos então uma que são os mais velhos a executar para os mais novos, depois temos a outra que é os mais novos a executar para os mais velhos, e depois a que eu prefiro e aquela que eu acho que tem maiores ganhos é quando os velhos e os novos estão envolvidos num processo e que vão ter um determinado objetivo e que estão a construir esse objetivo em comum, quer no que concerne a componente educativa, ambiental, desportiva ou cultural, e acho que esse tem maiores ganhos. Mas eu acho que, além de falar aqui um bocadinho da importância dos projetos intergeracionais e o que é isto de ser velho, eu acho que não vou ser eu a falar, mas sim se calhar passar aqui a palavra à Graciete, e por isso é que eu tenho aqui o sofá, e eu acho que a Graciete, que vive também nesta primeira pessoa aquilo que tem sido os projetos intergeracionais e também aqui um bocadinho a filosofia e o que tem sido estas aprendizagens ao longo destes meses, anos, acho que pode ser benéfico e em vez de ser eu a falar, passar aqui a palavra para a Graciete, que sem dúvida fala melhor do que eu e tem outra. Não, fala. Não, mas fala, vive na primeira pessoa, acho que isso é interessante e traz a mala que é para ninguém a roubar. Isto temos de estar sempre. Como se diz o ditado: é um olho no burro e outro no cigarro. Quer que eu segure na mala? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Bruno coloca-nos sempre nestas situações, não é? Eu vinha pelo caminho e disse, pronto, tenho de ir porque é mais um desafio e nós temos de ser desafiantes para connosco, não é? Só assim é que nós nos sentimos felizes. E o Bruno tem sido, depois que eu me reformei, tem sido uma pessoa que me tem dado a continuação da garra, da forma de vida que eu tive sempre, desde miúda. Fui empurrada, a própria vida empurrou-me para os desafios, desde pequenina. Saí de casa dos meus pais cedo, fui viver com um tio que era solteiro e ele desafiava-me. E eu tinha de ir à luta, não é? Eu disse, pronto, estou predestinada para estas situações. E ao longo da vida, as coisas difíceis, quando não somos demasiado comodistas, acabam por nos trazer benefícios e felicidade. Porque cada salto que nós damos, no final acabamos por nos sentirmos mais felizes. E enfim. Mas que na parte, no ativo ou depois? Pronto, eu fui professora do primeiro ciclo durante 32 anos. Ao longo da minha carreira fiz muita formação, aqueles 8 dias que nos davam, e penso que ainda dão aos professores, para nos atualizarmos e não nos tornarmos fossilizados na escola, não é? Eu aproveitava-os sempre. Eu dizia, quando era visitada por um inspetor, dizia, Sr. Inspetor, eu não perdoo os 8 dias que tenho por ano, porque é isso que depois me dá satisfação naquilo que faço. Fiz muita formação e muitas variantes, falta-me agora um termo mais adequado. Tudo que estava relacionado com a expressão dramática, com o ambiente, procurava levar os meus alunos a tudo o que era, chegava a setembro e procurava saber o que chegava à escola de literatura, tudo que estivesse relacionado com o ambiente, com tudo o que fizesse bem às crianças. Quando falava no ativo, perguntaste-me se era o ativo, e pensava que era o ativo, era agora. Eu estava a falar de projetos intergeracionais. Os projetos intergeracionais no concerne, por exemplo, as peças de teatro, quando vais às escolas, quando contas os contos às crianças, basicamente todos os projetos intergeracionais, o que é que achas que ganhos é que tu tens e que as pessoas têm? As crianças têm. Falo, por exemplo, ainda há bocadinho falei da peça de teatro que se fez aqui do Meu Amor Foi para o Mar, falo dos projetos de teatro musical com o Jonathan, falo, que achas que ganhos é que tens tido e que as crianças... Muito. E houve uma coisa que me sensibilizou muito. Há um infantário encostado ao laboratório do envelhecimento. E nós, eu e uma amiga, chamada Augusta, tivemos
a felicidade de estar com uma turma do pré-escolar em que eram crianças surdas, mudas. A educadora, por acaso, eu conheço há muitos anos, a Teresa. Fiquei pasmada como é que aquelas crianças conseguiam. Outra coisa, as escolas hoje são muito mais desafiantes, porque têm o problema da imigração, não é? Imigração com I, não é? Portanto, hoje as escolas, além dos problemas que têm, têm também esse desafio. Então, aquela turma, praticamente eram tudo crianças estrangeiras, são crianças estrangeiras, em que tinham um professor, e tem um professor que é surdo-mudo, e trabalha muito bem com aquela turma. São crianças que vêm penso que do Distrito de Aveiro e estão ali a trabalhar na pré, encostado ao laboratório do envelhecimento. Foi das melhores coisas, depois que estou reformada, que me sensibilizaram muito, porque verifiquei que uma educadora tem uma grande responsabilidade. É ela que cabe a socialização, não é? Eu tinha a sorte, quando estava no ativo, de ter uma educadora no meu espaço, que trabalhava com as crianças antes de entrar no primeiro ciclo, e ela não brincava em serviço no sentido de lhe dar tudo o que estava relacionado com o social, não é? Os pré-requisitos. E quando os meninos nos chegavam às mãos, eles vinham muito bem trabalhados. Saber estar na sala, pronto. E eu verifiquei nesse contacto, contar a história, foi através da Biblioteca Municipal de Ilha, não é? Tivemos a leitura de um livro muito simples, mas que transmitia em qualquer idade. Tinha uma mensagem muito, muito importante. O descobrir, o ser amigo, e foi. E depois falando, como o Bruno disse, no teatro, portanto, teatro musical, temos tido desafios brutais. Só para fazer o ponto de situação, este projeto, basicamente, nós pedimos à Biblioteca Municipal de Ilha para capacitar pessoas mais velhas a contarem histórias. E estas pessoas, nomeadamente a Gracieta, a Augusta, entre outras, foram às escolas, ou as escolas também foram ao laboratório, Sim, sim, para sim. contarem histórias. E foi esse o nosso principal propósito, capacitar pessoas para contar histórias a partir de livros Sim, da biblioteca. da própria biblioteca, e foi esse, está a chegar a Daniela, que é a pessoa que faz centenas e centenas de chamadas e que faz o bolo de maçã incrível, por isso eu acho que ela merece palmas para a Daniela, porque ela realmente tem sido aqui... É para ti, as palmas, Daniela. Ela é muito envergonhada, muito, muito envergonhada. Não sei se querias dizer mais alguma coisa, Gracieta. Pronto, tudo. enfim, há tanta coisa para dizer que agora não ocorre, não é? Vão ao Facebook da maioridade e ao Instagram da maioridade, não é? E acompanhem. E pronto, e tem lá muita coisa para ver. Sim. Ainda agora, engraçado, verifiquei, há um senhor que eu adoro, que é António Galopim de Carvalho, que é paleontólogo, e eu acompanho. E ele tem 93 anos, isto acabou, Oi. tá? Ele tem 93 anos, eu estava a dizer à Maria Teresa, que é uma pessoa também que eu gosto muito, eu estava a dizer realmente um homem com aquela idade, já que ainda cheguei, felizmente, a poder ouvir o que estavam a conversar sobre séniores, e aquele homem escreve textos fantásticos. Vai sair agora um livro dele, em como nós realmente estamos sempre a aprender, não é? Eu quero ver se... não o vou ler à FNAC, quero ver se o compro, porque o Bruno, quando me encontra na FNAC, eu estou a ler livros, não é? Mas eu tenho muitos livros que partilho com o meu filho. E é engraçado, nós temos um clube do pensamento no Laboratório de Envelhecimento, com a nossa querida amiga Ana Pereira, e falou sobre Irene Valejo, que devem conhecer, e o meu filho já tinha lido o livro e disse: mãe, levas o livro? E
e lês. O livro é fabuloso, portanto, fala do tempo dos gregos, da nossa evolução, não é? Mas isto para chegar à conclusão da leitura. António Galopim de Carvalho, ainda não há Alzheimer, pode haver de vez em quando, mas António Galopim de Carvalho é realmente uma referência para nós portugueses, não é? E muitas vezes a comunicação social só se preocupa em nos mostrar o que é negativo. E estas situações que nós temos no nosso país não interessam, porque quanto mais ignorante for o povo, mais melhor é manipulado. E nós não devemos deixar que isso aconteça. E eu estou constantemente a alertar amigas minhas. Eu voltei às minhas origens, vivi em Águeda, em Aveiro, e sou de Vagos. E verifico que a terra onde eu nasci não evoluiu. É uma coisa que tenho muita pena. E eu então tenho algumas amigas com quem posso transmitir alguma coisa e desafiá-las a estas situações. Eu hoje tentei fazer com que uma amiga, que é a Cila Dionísio, estivesse aqui. Ela tem um marido que precisa muito da presença dela, mas é quase a única amiga da minha geração que se interessa por estas coisas. De resto, não há. E é uma pena, não é? É uma pena, porque as pessoas não foram crescendo acompanhando a evolução dos tempos. Obrigada. Muito obrigada, Dona Graciete, e muito obrigada. Não, acho, Dona, não há. muito obrigada, Graciete. E muito obrigada ao Bruno, à Susana e à Mariana, por terem estado presentes também aqui nesta mesa redonda. Espero que tenham gostado. Terminamos aqui com um testemunho de como é importante manter-nos ativos na comunidade e informados e bem informados, portanto, saber também selecionar a informação que consumimos. E pronto, agradecer mais uma vez. Espero que tenham tirado algumas conclusões e que agora também reflitam no que ouviram. Muitas vezes no momento é mais difícil, mas depois vamos para casa e ficamos a pensar naquilo que ouvimos. Portanto, refletir no que ouvimos e em como é que podemos trabalhar também estes dois tópicos, do investimento ativo e da conservação da natureza. Agora vamos fazer uma pausa e depois voltamos para os workshops. Começamos com o workshop com a Mariana, de desperdício zero na cozinha, onde vai haver também vai-se fazer um bolinho. Não vou desvendar mais do que isto. Vamos ter também um workshop de sementeiras e, por fim, um workshop em inglês e que vai ser transmitido online sobre gestão de áreas naturais, neste caso, focando na Islândia. Muito obrigada e até já. Vão-me desculpar, mas é imperdoável. Eu estive uma semana com a Mariana e com algumas pessoas que estão aqui e adorei. Mais um desafio que o Bruno me fez. Adorei, adorei. Foi espetacular. E com a nossa Joana, não é? Adorei. Muito obrigada. Estou
I'm gonna talk about the volunteers at the Environment Agency of Iceland, which is called Umhverfisstofnun in Icelandic. I just have like this slide that is a very shortly. Very shortly presenting like the topics that we're like working in. So the Environment Agency will be splitting in two at the end of the year, and there is like many topics because it's one agency for the whole country. So we are dealing with chemicals, work permits, and fishing management, also climate change, circular economy, and also environmental quality. And where I'm working is the Department of Nature Conservation. So this is a wide range of different kind of mission that we have, and we are splitting because we will be just merging with other like kind of related topics institution. So where we are is here is like Department of Nature Conservation. It's there's many missions in this department, and one is protected areas protection and management. So we just go on this one. So this is a very long name, Sviss Naturverndar, which is Department for Nature Conservation. We have about 130 protected areas around Iceland, and we are managing these only with very few people, in my opinion. It's only 15 full-time rangers and experts and 50 seasonal rangers, but we are being more and more, but I still think that we're not enough. Like, for example, Ásta and I, we are both rangers working in the Reykjanes area, Reykjavik, and we have 44 protected areas, and we are only 2 full-time rangers. So that's not enough, because we need to do like a lot of missions. And these managements are divided between the Environment Agency and also amongst national parks. So there's 3 national parks. Sorry, I'm not done. There's 3 national parks in Iceland. There's like the big one is Vatnajökull National Park that is its own institution that we will be merging with. There's like Þingvellir National Park, the oldest national park of Iceland that were created in 1930. And there's Snæfellsnes National Park that is in the supervision of the Environment Agency. We are managing also these protected areas with stakeholders and mainly with municipalities. For example, we have country parks that we manage with an agreement, so we can have like also not all the protected areas to take care of, but mainly that's only very few of us taking care of protected areas in Iceland. And we have a lot of missions. So these missions are just listed like on this slide, which is the status reports, checking if the areas are doing well and if there are like endangered areas, which can be because of like an increase of tourism, trampling on those protected areas or damaging them. We do also nature protection plans and management plans in those protected areas to have like actions that we have to do within like 5 years, which can be like from a range of like doing inventories to like putting a new infrastructures to help the tourists come to this area without damaging it. And we do also permissions and inspections because, you know, like Iceland is very famous for its sceneries. So there's a lot of demand from Hollywood or other like industries to come to Iceland to do and shoot movies. And it's not only in the highlands, it's mainly where I'm working with Ásta, which is like nearby Reykjavik because it's very like accessible.
And there's already like tons of beautiful landscapes. So we have to also give permits and take care of them and make sure that people that are coming there are not doing something against what we already like give permission for. And finally, I'm ending with one of the program that is very important for this department is the Iceland Conservation Volunteer Program. And this conservation program is not only important, it's sometimes very helpful to do some projects that we will never be able to do without the help of volunteers. So this is just a presentation of where the protected areas are. So you can see that it's all over Iceland. So I was pointed like the biggest national park. This one is Vatnajökull National Park. This very big area is located actually in the ocean. It's a habitat that is protected in Breiðafjörður, and it's very like most renowned and protected because of like all the wildlife that is in these fjords. And yeah, I was talking the area I am like protecting with and one of our colleagues. It's this area, so it's near the capital city, and you can see all these little dots, and each of these dots is a protected area. I will not go over like the situation of like all these protected areas, but showing the list from UICN. So we have national parks and then nature reserve, natural monuments, country parks, protected landscape, and so on. And it's different status depending on how we want to protect the area or what type of area it is. Yeah, so for example, I would say that national parks, the main goal is to enable the tourism or the public in general to come to these protected areas and make sure that we actually protect them. So it's kind of like trying to have like the right balance between protected nature and have like tourists coming in the protected area. But we have also like nature reserve that are either like fully closed to the public. So if I can say, there's like, is it Elde here or Surtsey? Surtsey is a volcanic island that's emerged. It's just a volcano that created this island, and it's very interesting, and actually it's completely closed to the public, and it's being monitored by the scientists to see how life is taking over like in the new land. So if we talk about like volunteers in general and what is done in this protected area, like every day, so a lot of projects that are carried out in protected areas. We do maintenance and restoration of hiking trails, restoration of landscapes. So restoration of landscapes is mainly closing unwanted paths. So with the rise of Instagram, there's more and more people that are trampling outside of the path to make the most beautiful picture. And it leads to creating these paths that are not the paths that we designed for, like this protected area. We do also some landscaping. I will show you some pictures afterwards. It will be more like concrete. And we do also like protection of biodiversity in managing invasive plants. So we have a lot of species in Iceland, and it's also very fragile areas because all the endemic plants are getting taken over by like invasive plants that are growing faster. And we have in mind the Alaskan lupin that is, for example, coming from North America, being planted in Iceland, and now it's taking over like most of the places. And we do also nature cleanup. So because of the very harsh winters we have in Iceland, there's like this plucking day where we collect all the trash. Usually it's done during the spring. It's either like organized or it's something that
everyone knows in Iceland. So we just go outside on a very nice day with our like garbage bag and just collect all the waste. And there's also like counting visitors and fauna and flora inventories. So counting visitors is something that is now a bit more automatic with the increase of visitors we have in the protected area. We find out that it's kind of very nice to know how many are coming, and we don't know if it's only tourists or if it's Icelanders, but we work for both of them. And mainly in our area is for Icelanders, because the capital area is using our protected areas in the Reykjanes Peninsula, because it's just, 30 to 45 minutes drive to just go in this area. So all these missions, it's carried out by rangers and managers of protected areas. And in the summer, we have the help of volunteers. So the volunteers are these people in orange, because we like to take pictures in the first day so they know what they can expect. The volunteers in nature conservation are working usually in June, July, and August, like during the summer, because it's when the weather is good. It's not always like in the picture. That's why they have these orange suits. And the profiles are very various. So we have mainly students working in studying in nature conservation, young professionals that just want to do hands-on work, and also seniors. So you can see here, like one of our best volunteers called Roger has been volunteering for our organization for 20 years. And you can see in the background that he has a hat, so you cannot see really. It's David, so he's a former teacher as well, and he's like volunteering for us for now like 3 years. So it's something that is appealing, this program. It's doing all kind of like missions that I will show you only in pictures now. So our main program is a long-term program that is usually about like 9 weeks during the summer. So it's a way for the volunteers to do something meaningful, help us doing a lot of work, and also travel in the same time, because usually when you come to Iceland in this very renowned program, you get to have like a entrance to activities for free, which is very liked by the volunteers. And you can see that they're doing and accomplish like kind of very various work, and like it's would be a company that will be doing it. Like, for example, if you see those of stone, there was nothing before, so they just like they're trained to make this possible material, and they're doing work. So you can see at the bottom left that they also do some rangers that are most of the time alone, doing like multiple kilometers of hiking trail to just Waymark. Like they were like half like the body in the water to help him doing this. And of course, my favorite is managing invasive plants. So all these full like plant is lupin that I was talking about. Yeah, and this is like our main program, but we are also, we used at least a bit less now, but we still have short-term projects. So it's basically the same kind of missions than the volunteers, but these ones are more focused on like one location. So it can be like just one protected area, one national park, and it can be up to 2 weeks. But now we have more like 1-2 days of volunteering, and it can be, schools that are sending me like a request. I would be traveling to Iceland and we want to do 1 or 2 days. Yeah, why not? So this is something that we do organize as well. And you can see like the volunteers are not like less motivated, at least they have like a lot of energy. So they were also looping over there.
And then we also have like specific programs with Icelandic volunteers. I would say, but it's not like general, but there's a large volunteer people. There's most of the volunteers and volunteering is in the search and rescue teams. Otherwise, no like. And more conservation or so it's been 10 years that we start organizing what is called Big Green Weekend in the UK. And it's one day of volunteering with students in high schools in Reykjavik. It's an opportunity to introduce nature conservation to like missions, and then they can also explore the nearest area. Some of them in here never been to this place that is just 45 from the capital area. So it's also for them to discover like some place they would probably never go. And it's every year. It's only picked end of big number, Big Green Weekend, but it's snowing already in Iceland, so we try to, and now that the Grey for Green project has been launched like 2 years ago, we were thinking about doing the exact same projects, but I kind of work with 1 or 2 days or maybe half a day. Yeah, sorry. Or doing half a day of something that would be also like similar to that, or at least, yeah, inspiration for other countries. So we don't have like most of our, let's say, Icelandic volunteers program is in the capital area, but we have a wide range of protected areas. So usually we try to motivate like other organizations to organize something that would be not only in the capital area, but also in the countryside, because you can see like it's the same map as before, and it's where the long-term volunteers are sent. And we know that, for example, all these dots here, there's no appointed like volunteers. So there's a need also to do something that can be just, half a day helping in removing invasive plants or just collecting garbage or whatever project there would be. So yeah, there's plenty for everyone. And here, like, how do you call that in English? Pie chart. Show you like what kind of activities our volunteers are usually doing. So it's not only the young volunteers, it's also like all kind of like range of age. I think also sometimes our senior volunteers are working young. Well, not every, because some they're carrying like rocks, you will see that. But it's actually good to be outside and just, carrying, doing some very physical work. And you can see, probably not see that much, but most of art is trail and so yeah, usually 2/3 of the work that we do during the summer, and this would not be possible if we wouldn't have like the help of the volunteers to do that. So enough blah blah, more pictures. So here you can see, so this is an example of like before and after picture of what can be achieved by volunteers. So of course it would never be an example of what we would do with senior volunteers, because it's very like summer 2019, that was the best summer in Iceland I've seen so far.
And it was done just in 2 days, like with, there were just probably like 10 people on this path. So they're doing and also some paving using local material. So this was something that they usually learn during the training, and then they just do that like everywhere they go. They have leaders with them that knows like the way to do it. So and here we had the chance to have like a stone architect that has actually a company teaching them how to do it even more properly. But we also do, this is some of the volunteers' favorite, is doing woodwork, because it's very satisfying to just like, you know, like nail some stuff in a synchronized nailing. This was done in and so it was just, everyone was just like trampling and widening the path more and more. So the idea was to do and create this boardwalk with doing some woodwork, timber work. And as you can see, like, but they basically managed to do like a section that was like many, like 10 meters like long. And they did that also like in 2 or 3 days. And it's also a way to introduce, like, what is very important is to do a project that is fitting to the environment. So they would never have done like any there timber that going like to be as if, well, let's say as if there was like being very natural. They would never do something that will damage more the environment. This is why I mean, as Lupin is actually in Schelterveld, and this was in the Vatnajökull National Park that has done a 100-year like managing plan on about this plant. And we were just like either pulling with the roots, which is pretty difficult, and it was you can see probably not that much, but you can see it's purple-ish in the background, and here you have you're supposed to have only this kind of that are endemic to this kind of area. And we were just both pulling with the roots and also trimming the that were it's big. And this was like something that we'd done like for a whole, also challenging. It's not only like doing like lifting big rocks that they're challenging. And there's also like this kind of area that you can see that this is the work that can be done in very few hours with volunteers, is removing invasive plants. Like you have the before and after picture, it's the same area. And you can see how volunteers are very efficient by, you know, just doing like a few hours of work. This is like what I was talking about. This is a like closing unwanted paths. So this is what the volunteers were doing. So it was either like at the top, you can see doing closing paths that were made of moss. So they were just doing some moss transplanting. But you can do the same with grass. So it was another area. Okay, 2 minutes. Yeah, and also here you can see, so the volunteers are carrying like way markers, and they're like in the middle of nowhere. Like basically, you don't even know where they are, and not that nice weather, and they were just helping the ranger to waymark like a path that is very important as well for the tourists to not get lost when they're hiking in the highlands. Here is actually our area. So this is very typical of some of the work that is done only by
with the help of volunteers, is raking off-road driving, because off-road driving is illegal in Iceland, but there's still some people doing it. So basically where they are here, it was there, is just drivers that are doing like donuts in this kind of sandy area. And if you don't rake it, then people will have the same idea and all the area will be destroyed. Actually, this is one of the biggest problems we have in this country park here is off-road driving. And it's not only tourists, it's also Icelanders doing that. So it's the more we just rake it over, the better, to avoid to have the same kind of problem. And you can see also we try to put some stones to avoid people to go off the road. It's working well. That was the last one. So have questions? You have some questions in Portuguese also. This volcanic island, the eruption, was it 1963? So let's say, yeah, yeah. But it's like, you know, there's like, yeah. But it's like in Iceland, there's usually one eruption every 5 years, but now we have entered like a very, let's say, volcanic activity, and there's been at least, because I say at least, one eruption since 2021, and now we had in 1 year like 6 eruptions. So, you know, so it's also interesting to see that we go every year in the same areas. Some of them we cannot go anymore because it's covered with new, and it's interesting to see the landscape change because of the earthquakes and you know, the new lava flowing on these landscapes. So it's actually part of our job also to do some assessment to see, like, you know, the cause of like the cause and consequences of all this earthquake and what's happening now in Reykjanes Peninsula. There's few rangers. I think it's mainly like in any countries, it's a problem of budget. But like, let's say we are fewer in the winters because in the winter, most of the center of Iceland is covered with snow. So there's no visitors that are going in the highlands in the winter. But for example, for us, or in very touristy areas like the Golden Circle is very renowned with geysir, and you know, it's very famous. There's like the same amount of people in the summer and in the winter, or even like fewer, but it's still very much like a lot of people. But I would say it's really depending on the politics of the national parks and the government and how many rangers should be appointed. But for example, we are both working like all year long, but sometimes, yeah, you can, it's difficult to answer, but usually it's a budget problem. Both. They're doing, so mainly what I was talking about, like being outdoor and doing all this hiking trail reparation and everything, it's mainly in the summer. But during the winter, it's either like monitoring what's going on and a lot of education on like tourists. So for example, we have 2 appointed rangers working at the volcano. So they have missions of like going around all the protected, talking to them. Yeah.
what they should not do, to like give and talk about like very much a lot of more education like work. Yeah, this. Yes, there's like either it's directly under the agency like management, but there's also a few country parks, and it's mainly with municipalities that there's a meeting to see like who will be managing the area with. Yeah. Yeah, and it's depending on like the type of protected area. So mainly country parks, they are managed by country parks, and nature monuments usually by municipalities, and nature reserve it's more like this. So the first one you said gravel. The paths when we create them. So yeah, we dig. So we usually put it on the somewhere like we try to spread like everything, and we use it also to landscape the sites and avoid people to go off the path. So the edge of the path very ugly, and you don't want to walk on it. That's what we do. The species, so it's depending on the season, but usually when it's cut during the summer, we leave it like spread out and it's drying. If it's later in the season, we collect the seeds and we put it in plastic bags and we just it from the area. So what do you do with the trash? We try as much as we can to sort the trash. We collect it and go, to the trash area. Just try to recycle as much as possible. More question? I smell cake, so maybe it's cake time. Good? Okay, thank you very much, everyone. Obrigado.